Quem mora sozinho pode se dar o luxo de realizar as tarefas domésticas na hora que bem entender. Mas para quem é casado, como será que eles fazem essa divisão? A gente divide tudo. Dividido igual. Sou bem típica mulher moderna, independente. Eu e minha mulher dividimos serviços. Meu marido faz tudo, eu não faço nada. Ele não faz nada. Não faço nada. A mulher faz mais coisa que eu, confesso. Vocês têm um acordo? Temos, tem que ter, né? Estava acostumada a fazer mesmo, nunca pedi também ele para fazer nada, não. Mulher hoje em dia não quer nada com a hora do Brasil, tá certo? O cara chega em casa com fome à noite e fala, amor, tô com fome. Vai para self-service. Quando eu nasci, minha mãe não era só do lar. Naquela época do tempo antigo, não é, né? A mulher tem que fazer os seus serviços e o homem fazer os seus, né? O homem era muito homem das cavernas, né? Então hoje as mulheres também estão evoluindo, né? Elas não são escravas. Se você não saber lidar com isso, o casamento vai por água abaixo. E quem nunca perdeu o romantismo na hora de dividir as tarefas de casa, que atire a primeira panela. A gente começa o programa de hoje com a Bruna e o Bruno Brasil, casados há 8 anos. Gente, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E a gente viu no Povo Fala, o pessoal falando nas ruas, parece que o assunto sempre cai para uma questão machismo, feminismo, enfim. E não é bem assim, né? Dividir tarefas, seja com quem for, é sempre um negócio complicado. Como é que vocês acordaram isso, se é que fizeram algum acordo na casa de vocês? A questão de machismo acho que realmente existe, é muito forte e tal. Mas acho que cabe a gente tentar romper com isso e ter uma questão mais simples de simancol mesmo, né? Divisão de tarefas pra gente, a gente nunca chegou a conversar. Eu acho muito... até, pegando a sua fala do romantismo, acho que a nossa história da parceria, na verdade, das lidas domésticas, começou já no namoro, na primeira vez que a gente decidiu sair junto, e adolescente, na faculdade, não tinha dinheiro. E, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma comida em casa mesmo, que a gente não tem dinheiro para sair. Mas eu só tenho um dente de alho e eu tenho um pacote de macarrão. Então, vamos fazer um alho e óleo. E a gente foi junto para a cozinha. E foi uma delícia, foi super romântico. E a louça ficou. Porque... Normalmente quem faz a comida não lava a louça, né? Mas se fizer a comida junto, quem lava a louça? A hora que a gente estiver disposto... Porque não tem muito esse acordo, acho que tem um pouco de respeito e percepção da disposição do outro. De repente o outro teve um dia mais exaustivo e você está mais tranquilo, você assume aquela parte e você vai vendo as necessidades da casa e vai suprindo de acordo com o que aparece, né? Agora eu também fiquei pensando, vendo o Povo Fala, que o pessoal fica falando antigamente, não sei o quê, e os avós deles são um grande exemplo para mim, eu adoro eles. O avô e a avó, eles fluem na casa, assim, ambos fazem a comida, ambos lavam a louça e dividem as finanças, é tudo muito harmonioso, assim. Então, quer dizer, ele teve um exemplo dentro de casa também inspirador, né? Que faz com que ele seja um homem proativo também. Eu ia trazer essa pergunta seguida, assim, o que vocês trouxeram da constituição familiar anterior de vocês para essa relação? Porque isso realmente não é o comum, acho que a questão do simancol pesa muito, até entre amigos, né, que moram juntos, né? 2 amigos que moram juntos, mais amigos, enfim. O que vocês trouxeram da infância ali, do que vocês viram de modelo? Olha, tanto o meu avô materno quanto o meu pai, eles sempre deram esse exemplo de participação nas tarefas de casa, né? De forma que talvez isso tenha realmente influído para que a gente tenha essa sintonia, assim, de forma orgânica, né? Sem ter precisado conversar muita coisa nem nada. Agora, o problema é que eu acho que muitas vezes fica um papo assim de que, o marido tem que ajudar, o marido tem que ajudar. Na verdade, não é exatamente assim, né? Tipo, isso já pressupõe que a mulher é que vai ter o trabalho e o cara tem que chegar junto. Mas, na verdade, o casal tem que né? Colaborar, né? Tem que pensar como casal, eu acho. Sei lá. E qual a importância disso, né, para a saúde da relação de vocês? Vocês já têm uma filha, tá vindo a segunda ou o segundo? Segunda. E filhos mexem nessa dinâmica, né? Mexeu, tocou alguma coisa nessa dinâmica? Eu acho assim que em tudo na nossa vida, até na parte profissional, porque nós temos a mesma formação, a gente sempre se apoiou muito. Eu acho que a palavra parceria, ela se aplica a diversas esferas da vida. E nunca houve uma imposição nossa sobre os filhos. É a minha necessidade, a sua necessidade. Não, vamos conversar isso.
qual é o momento dos dois de ter a criança, a gente planejou isso juntos. E aí, então, a gente nunca falou assim, você está grávida e nós vamos ter um filho. Não, nós estamos grávidos. Então, a gente vai lidando com... Ele nunca faltou uma consulta pré-natal, nem da primeira, nem dessa. E quando ela nasceu, a única coisa, de fato, que eu fiz individualmente foi o peito. Mas, mesmo assim, quando eu estava dando o mamar, a gente levantava junto de madrugada, ia ao quarto do bebê, eu sentava na poltrona enquanto ele pegava ela na caminha, aí eu dava o peito, ele ficava do meu lado, que é uma água, e aí a gente anotava as mamadas, ele ia lá pro bloquinho anotar, depois que eu acabava o mamar, ele botava para rotar, então é uma dinâmica de parceria mesmo, né? Mesmo ele trabalhando fora. E no dia seguinte, de manhã, né, a gente tinha essa... Aí, claro, ele, poxa... Passou a noite acordado comigo. Eu estou trabalhando, porque como profissional liberal não tive licença maternidade. Então, mesmo com o bebê pequeno no colo, eu estava trabalhando em casa. Mas eu podia administrar minha flexibilidade de horário de trabalhos, e ele não. Então, óbvio, quando ele chega em casa, se ele está muito cansado, ele vai dormir e eu fico ainda no meu fluxo orgânico do meu trabalho e da lida com as crianças e com a casa. E se eu estou esgotada, ele percebe isso, ele assume a parte dele. É como uma dança, eu acho. Né? Quando é que tem estresse no meio disso, gente? Porque hoje a gente vê a maioria das separações se dão por conta justamente de conflitos de cotidiano simples, né? Em que momento, assim, a expectativa de que o outro faça um pouquinho mais, isso não existe? Olha, não, existe muito de vez em quando. Tipo... Fala daquele momento que você lembrou agora. Mas por fatores externos, né? Do que... Mas é uma questão de um acordo que fica subentendido ali de respeito mútuo. Eu acho que as separações, essas questões pequenas, elas, na verdade, é como... dizem, né, a gota d'água. É um porque acúmulo, não é aquilo de fato que está incomodando. Tem diversas outras coisas. Essa vida urbana e capitalista que consome as pessoas e você às consome vezes... o tempo das pessoas, principalmente, né? Tudo, né? Consome não só o tempo físico, como consome o tempo mental. Você às vezes está ali do lado do seu marido, da sua casa, e você não consegue desligar dos problemas, das contas, das obrigações, das pressões que a família, que o patrão... E aí, tudo isso... Aí você pega e olha aquela pia cheia de louça e você... a pia cheia de louça. Você não lavou a louça e eu tenho um monte de... Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa dizer sobre as mulheres, né? As mulheres, já que estamos falando do lado feminino masculino, as mulheres têm essa agonia de ter a casa toda arrumadinha, toda limpinha e, de repente, também tem essa cessão, essa permissão também, tipo, vou relaxar com isso aqui. Tem isso da sua parte? Você se vê uma mulher muito Eu acho que a gente, no caso, é o contrário. Eu acho que isso é muito cultural. Ele tinha muito mais expectativa de ter tudo arrumado como ele estava acostumado na família dele do que eu, que também ele filho único. E eu fui criada com mais 3 irmãos, então éramos 4 crianças na casa, com pai e mãe trabalhando fora. Então não tinha essa urgência de estar tudo limpo e super arrumado sempre, de acabar de fazer fez o almoço, sentou, comeu, acabou, tem que tirar a mesa, lavar a louça, limpar fogão, não. Pra mim foi até bom romper um pouco com esse padrão que tinha. Uma questão de equilíbrio, como toda relação, né, gente? Se ceder um pouquinho sempre é bom em qualquer relação, não só marido e mulher, mas a gente vai ver também que, independente de serem casais heterossexuais ou homossexuais, essa situação da divisão de tarefas, ela pode ser trabalhada e não necessariamente serem 2 homens ou 2 mulheres. O conflito vai estar resolvido por si só. Acho que é uma questão do bom senso, realmente. O repórter Eduardo Costa foi conhecer a rotina de Leia e Malu, que vivem juntas há 17 anos. No próximo bloco, você vai ver como elas fazem para essa divisão de tarefas ser bem tranquila. O intervalo é rapidinho, não sai daí não, a gente volta já. O Em Família está de volta falando sobre a divisão de tarefas na vida 2. E agora você vai saber como a Leia e a Malu, que vivem juntas há 17 anos, fazem para que dê tudo certo. Bem-vindo! Olá! Tudo bom? Bem-vindo! Obrigado. Com licença. E essa é a princesa, essa aqui é a Dindinha da Malu.
Isso foi na nossa união estável. Isso aqui foi nosso casamento civil. Religioso. Não, religioso, foi nosso casamento. Foi num sítio. também, né? Aí também, com nossos padrinhos, minha mãe. Como é serem casadas e ainda terem um negócio juntas? É muito intenso. Primeiro porque nós ficamos muitas horas juntas, além da hora do convívio familiar, né? E é intenso também porque a gente sabe que está produzindo alguma coisa importante para a sociedade. A nossa editora, ela tem como linha editorial principal a diversidade sexual. Eu sou sócia administradora e trabalho com a parte da produção, a parte financeira, um pouco do comercial, e a Léa fica na parte editorial. E aí é óbvio que no orçamento doméstico é o meu orçamento que acaba entrando mais pesadamente, porque como é uma microempresa que nós temos, o dinheiro acaba girando mais para dentro da própria empresa. Mas graças a Deus, todo o nosso planejamento de compras, de projetos futuros, a gente faz junto. E dentro do orçamento que eu consigo ter com o meu salário e o orçamento que a Malu consegue ter também na editora. Então, independente de quem ganha mais, os projetos financeiros, eles são conjuntos. E a alimentação? Quem é que faz as comidas, geralmente? Nós dividimos as tarefas, né? Depende de quem está menos cansada ou quem chegou primeiro em casa do trabalho, né? Mas eu adoro fazer um guisadinho de batata com carninha para ela. E quando tá frio também, ela faz uns caldinhos para mim maravilhosos, enfim. Mas quem cozinha melhor? Eu acho que é ela. Eu acho que a Malu cozinha melhor. Mas como é que é a rotina de vocês? De manhã levantam? Geralmente eu acordo mais cedo porque eu tenho dupla função. Além de eu trabalhar na editora com a Maria Luísa, eu trabalho numa escola. Então eu vou primeiro para a escola. Enfim, atualmente eu estou na parte administrativa, na coordenação pedagógica, mas cumpro lá minhas funções. E aí, final da tarde, eu vou para o escritório da editora e a gente fecha o dia lá para as 9, 9h30 da noite. Quando eu fico só na escola ou tenho alguma outra atividade que não a da editora, geralmente eu venho para casa primeiro, aí eu preparo o nosso jantar, enfim, que também não é super simples, um arrozinho, um bifinho. E a arrumação da casa, né? Como é que vocês fazem assim durante o dia? A gente acaba dividindo também, né? Na verdade, a lógica heteronormativa, né? Às vezes as pessoas pensam que numa união homoafetiva tem os papéis do macho e da fêmea, né? Na verdade, nós somos duas mulheres que se relacionam, que constituíram uma família, e a lógica heteronormativa, ela não se aplica na nossa relação. A gente acaba dividindo as tarefas cotidianas de acordo com a disponibilidade mesmo. Então, quando eu estou mais disponível, eu acabo assumindo mais funções. Quando eu estou mais assoberbada, às vezes a minha função na escola me faz viajar. E aí eu fico 1 dia, 2 dias, 3 dias fora de casa, a Maria Luísa acaba assumindo as funções. Agora, geralmente, quando a gente... o nosso cotidiano de segunda a sexta é sair muito cedo e voltar muito tarde. Então, geralmente, a gente acaba comendo na rua, ou então chega à noite, faz um lanche ou uma refeição mais leve. E sábado e domingo é que a gente está aqui. Aí é que a gente vai arrumar a casa, vai faxinar, vai botar roupa na máquina, enfim, vai levar os bichos pro pet shop. E aí a gente acaba se dividindo, né? Enquanto eu tô lavando a roupa e lavando a área aqui, a Maria Luísa varre a casa. Então, a gente não tem um acordo de você faz isso e eu faço aquilo. A gente vai se revezando e vendo as necessidades, né? Então, se eu vejo que a Maria Luísa tá meio assoberbada e o banheiro precisa ser lavado, eu não vou esperar que ela lave, eu vou e arrumo o banheiro, enfim. A mesma coisa as roupas, ou o banheiro dos bichos que a gente tem que limpar todos os dias. Então, na verdade, quem chega primeiro em casa e vê a necessidade de fazer, vai lá e faz. A gente não estipulou obrigações, até porque nós duas trabalhamos muito. Então, a gente entende que o que uma pode aliviar a outra, está aliviando. Então existe... De vez em quando dá umas brigas, né? Porque aí você espera que a pessoa tenha feito e não fez. Poxa, não botou essa calça para lavar, agora eu queria e tá suja. Mas no final das contas a gente acaba se organizando e entendendo também uma rotina da outra. Tem uma estatística que eu vi recentemente de que entre casais heterossexuais as horas de trabalho doméstico do homem são entre 5 horas mais ou menos por semana. E a da mulher 30 e poucas horas.
Então, é uma disparidade muito grande que a gente não quer reproduzir aqui na nossa relação, porque a gente entende que a nossa relação, acima de tudo, é construída pelo respeito. Então, nem eu vou explorá-la, nem ela vai me explorar. É desafiador. Eu digo que os nossos 17 anos, eles são somados em dobro, porque a gente acaba passando muitas horas juntas, inclusive trabalhando, né? E nós aprendemos... E nós aprendemos a nos respeitar, porque no ambiente de trabalho o conflito ele existe. O exercício que a gente faz é de não misturar o conflito do trabalho, as discordâncias que porventura existam, e trazer esse conflito para dentro de casa. Aqui em casa é o casal, aqui em casa são os nossos bichos, as nossas coisas, os nossos problemas internos. Olha, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem recebido a nossa equipe aqui. Espero vê-las velhinhas juntas. Amém, a gente também. Com certeza. Um prazer, viu? Como é grande o meu amor por você. Vou chorar. Estamos de volta conversando sobre divisão de tarefas na vida 2. Nesse último bloco do programa, a gente convida a Sueli Costa, que fez uma pesquisa chamada Metáforas do Tempo e do Espaço Doméstico, para se juntar a gente aqui nessa conversa. Sueli, muito interessante esse tema da sua pesquisa. Assim, como é que você analisou essa questão do uso do tempo doméstico? Eu acho que a gente está diante de... Quer dizer, eu me defrontei, eu sou de uma família de 8 filhos, eu sou a mais velha, meu pai médico, minha mãe apenas com primário, cuidadora desse tipo clássico, e ela me proibia, por exemplo, de entrar em cozinha. Me impulsionava para a vida pública, né? Esses estímulos para a vida pública eu recebi da minha própria mãe, que cuidava, nunca teve tempo de nenhum outro aprimoramento, senão aprimorar os cuidados dentro de casa. E meu pai, que era muito amoroso, né, não tinha nenhuma ação sobre a vida doméstica. Eu não sei se foi... e eu me casei com uma pessoa extremamente cooperativa, parecida aí com o caso de vocês. E isso foi... isso deu um estímulo à pesquisa, né? Eu acho que a minha vivência como... Partiu daí, né? Partiu da minha própria experiência. E o que você encontrou? E o que eu encontrei? Né? Primeiro, eu tive que entender que a divisão sexual do trabalho se dá no tempo do homem da pedra, né? As mulheres não saem das cavernas produzindo tudo que é para proteção da prole, e os homens vão à caça. A agricultura não é por isso, mesmo que ela vai se desenvolver com muita participação feminina. Então, a gente está diante de automatismos antiquíssimos culturais, né, em que reserva um papel para a mulher e um papel e determinados papéis para o homem, quer dizer, a manutenção da casa, etc., fazendo essa divisão. Essa divisão até é meio confortável, né, às vezes. É confortável, mas ela se naturalizou no tempo, né? E o que a gente está vivendo hoje é a quebra desses automatismos sociais. A gente toma consciência, e aí tem todo o trabalho, a vida das mulheres chamada para o espaço público, para o trabalho público e para a vida pública, e isso é uma luta que também se trava, e aí o movimento feminista vai ser de uma importância enorme no reconhecimento de igualdade de funções, de direitos, etc. Então, há uma luta também por trás dessa liberação, né? Nós não chegamos à toa e sem luta nesse momento histórico, ao trabalho fora da casa, né? Agora, Sueli, esse modelo de casal assim que vislumbra muito bem o bom senso entre os dois, é comum? Eu acho que ele se impõe cada vez mais, né? Eu acho que já na minha geração eu vivi isso, né? Pai cuidador. E uma coisa natural, por quê? Eu estava também trabalhando fora, eu cooperava com a receita familiar, e essa cooperação se deu nesse reconhecimento de que o meu trabalho fora era tão importante quanto o trabalho dele dentro de casa. Então, era um pai cuidador, um pai que dava banho em filho, que preparava para o colégio, a gente trocava
isso de uma forma muito natural, sem cobrança nenhuma. E ele veio de uma família cuja mãe uma vez disse, minha sogra disse para mim, ele estava lavando prato depois de um fim de aniversário. Ela entra na cozinha e diz assim, meu Deus, meu filho, na minha casa homem nunca entrou em cozinha. E eu gosto de cozinha, também tem isso, né? É quase uma afronta, né? Para ela... Os meninos cresciam ouvindo isso, né? O lugar do menino não é na cozinha. O lugar do homem é o lugar da mulher. Eu acho que isso está em giro, está mudando, né? São vários já exemplos. Há algum tempo, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês três. Vocês acham que essa predisposição para esse entendimento, né, de que há uma divisão de tarefas, vem de onde? Educação, cultura geral? Onde é que se cuida disso? Uma pessoa, por exemplo, que foi criada numa família super tradicional, ela vai se adequar a esse novo formato? Eu acho que a base está no amor. Porque quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, você se coloca no lugar do outro. Você olha para o outro e você vê se ele está cansado, se ele precisa de um carinho. Ou você também, o outro que te ama também tem esse cuidado com você. E aí não precisa de nenhum acordo, precisa da percepção, a percepção do outro, a percepção do ambiente. E aí nessa dinâmica tudo se harmoniza. Não acho que seja uma coisa posta, que você vai educar, tem que fazer tal coisa. Queria lembrar uma coisa, né, que é a experiência escravista brasileira, né? Que você tem na cultura brasileira um processo de maternidade transferida para as amas, para as babás, etc. Então a gente tem um dever aí de reconhecimento a esse trabalho escondido e pouco valorizado que chega aos nossos dias, né? As empregadas domésticas ainda são, quer dizer, a legislação está aí saindo agora de regulamentação. Essas mulheres eram esteios do dolce far niente das senhoras. Então, esse é um modelo que teve também uma importância muito grande nesse alinhamento masculino na produção do conforto doméstico. Então, a gente deve a uma multidão de mulheres negras, sobretudo, a esses cuidados, né? As mães dificilmente... As amas de leite são uma regularidade na história brasileira, as mulheres nem amamentavam, né? E, enfim, há uma mudança, quer dizer, o que a gente traz de tradições de aprisionamento das mulheres na casa é muito forte por essa dolorosa experiência escravista. Então, é outro reconhecimento que a gente tem que fazer. Hoje, as empregadas domésticas, de certa forma, que empregam muitas mulheres no país, elas continuam, de certa forma, tradições que são de longa duração. Então, eu acho que a gente tem que não só romper agora com o reconhecimento do trabalho doméstico, dessa auxiliar, né, tão preciosa, como alguma coisa a ser altamente valorizada, mas também a importância delas nas rupturas, quando elas têm jornadas definidas de trabalho, quando elas... que obriga também essa família a dividir. Aí eu acho que você tocou num ponto importante, que é bem presente, né? Que é bem presente, chega aos nossos dias. Nem todos os salários médios conseguem pagar preços de boas empregadas domésticas. Isso obrigou também a essa partilha de tarefas. Então, você tem quantos profissionais querem ser empregadas domésticas de excelência? Quando você tem uma ascensão maior intelectual da população como um todo, você perde essa mão de obra. E mesmo quando a mão de obra ela existe, muitas vezes as famílias também estão se questionando isso. Eu cresci numa casa com empregada doméstica, minha sogra ainda usa diarista, mas nós nunca, as poucas vezes que nós contratamos esse tipo de serviço, nós não nos sentimos contemplados. Nós ficamos mais felizes, mesmo cansados, dividir as tarefas da casa do que contratar um terceiro para estar na nossa intimidade, determinando, às vezes, a nossa dinâmica familiar, a hora que a gente vai acordar ou o que a gente vai comer, porque tem essa pessoa, até a compra do material de limpeza. Então, quer dizer, você ter uma autonomia maior dentro da sua casa, dar um personalismo à vida da sua família, implica uma outra relação com as lidas domésticas. Outros conflitos, né? Infelizmente, eu tenho que encerrar o programa, mas eu acho que a gente trouxe aqui esse apanhado de histórico
E também desse momento que a gente está vivendo no presente, né, que é realmente de transformação. Mas só um parênteses, em relação à tecnologia. Tecnologia, eu acompanhei, fiz estudos da tecnologia doméstica ao longo do tempo. E ela vai realmente, a gente tem a máquina de lavar hoje, porque teve outras máquinas de lavar bem precárias, mas que substituíam a força humana. Então você vai ter uma tecnologia que toda voltada para casa, para para alívio do trabalho doméstico. É interessantíssimo isso. Se dá conta de que não é um trabalho fácil, né? Tem que aliviar esse trabalho. Tem que aliviar. Então você tem E tomara, gente, que surja um dia uma casa autolimpante que vai resolver todos os problemas. Aí eu fiz um estudo de tecnologia no Brasil, no século XIX, de patentes. Teve uma mulher que inventou um berço que balançava sozinho, para ninar. Então, daqui a pouco a gente não vai precisar mais nem ninar a criança. XIX, eu vou precisar realmente encerrar o programa, gente, mas eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, torcendo realmente para a casa autolimpante aí para o futuro, para a gente ter mais tempo para poder ninar os nossos filhos também, né? E trabalhar e aproveitar a vida. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. E não esquece de curtir a nossa página no Facebook e enviar uma sugestão de tema que você queira ver aqui no programa. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Até lá!